Fala guitarrista, aqui é o Sawai. Hoje eu vou te falar mais sobre alfabetização para o guitarrista e hoje eu vou te mostrar por que muitos guitarristas não conseguiram ainda aprender a ler partitura. Primeiro, porque você sempre foi tratado como qualquer instrumentista, um instrumentista qualquer. E se tratando de partitura, sempre te trataram como um violonista, um tecladista, um saxofonista, menos como um guitarrista. Os professores sempre te ensinaram a ler partitura do jeito mais genérico possível. E isso é um grande erro, e eu vou te provar isso. Porque você pode até saber reconhecer as notas e os tempos certos dessas notas. Mas se você não souber tocar isso no seu instrumento, que no nosso caso a guitarra, não vai adiantar nada. A guitarra, ela não é violão, a guitarra não é contrabaixo, a guitarra não é teclado, a guitarra não é violino, a guitarra tem as suas técnicas próprias, tem a sua região do braço certa em que você tem que utilizar para poder ler as notas da partitura na sua guitarra. A guitarra tem as suas características próprias, tem um repertório próprio, tem a sua linguagem própria. Então não adianta ninguém chegar e falar para você, por exemplo, toca violino, ou saxofone, ou flauta, ou qualquer outro instrumento, e vai chegar e te ensinar a ler partitura, porque você não vai aprender. Não vai, mesmo porque você não vai saber ligar cada nota, cada bolinha, vamos dizer assim, lá da partitura, na cada nota musical, as notas do seu instrumento. E aprender antes de ler na teoria, depois deixa para ler no seu instrumento, depois de um tempo, isso não adianta. Pela minha experiência, você não chega lá porque isso desanima. Ninguém quer ficar estudando teoria para não colocar em prática. E aí que entra o que eu vou te falar agora, que é o segundo motivo pelo qual você não aprendeu a ler partitura até hoje. Os professores tradicionais sempre pensaram mais neles do que em você. Isso choca e parece ser um pouco duro, mas é real também. Muitas escolas, conservatórios sempre colocaram muitos alunos numa sala para aprender a ler partituras. Só que detalhe, cada aluno está num nível de aprendizado diferente e cada aluno tocando um instrumento. Não tem como ser bom para todos os alunos isso. Porque cada aluno tem uma necessidade. Isso é bom, acaba sendo bom para o professor, que aproveita para ensinar uma teoria uma vez só para todos os alunos e sem se preocupar se o aluno está aplicando aquelas notas. A mesma coisa que tem acontecido com muitos cursos online hoje. Um professor que toca um instrumento específico, ele acaba falando que ensina qualquer músico que toca qualquer instrumento a ler partituras que você vai ler independente do instrumento. Isso também acaba sendo bom para o professor, menos para o aluno. A pessoa, ela pode até saber ler partitura em uma flauta, por exemplo, mas ele não vai saber ler em uma guitarra, mesmo porque as localizações das notas são diferentes. Uma das regras da leitura fácil, prática, fluente, é a associação das notas com o seu instrumento de forma dinâmica, intuitiva. Eu vou te dar aqui um exemplo fácil para você entender isso que eu estou te falando. É como um motorista. Para tirar a habilitação, essa pessoa fez o curso de direção para saber dirigir um carro, por exemplo. E também fez o curso de direção defensiva, sinalização, placas de trânsito, etc. Sabe tudo sobre dirigir, freio, códigos de trânsito, por aí vai. Mas se ele pega uma moto para dirigir, ele vai conseguir? Não quer dizer que ele saiba toda a parte de códigos de trânsito, não é que ele vai saber. Se ele pegar um caminhão, um ônibus, ele vai saber? Dificilmente. Se for um veículo ainda com mais diferenças, vamos pegar um helicóptero, um avião, ele vai saber dirigir? Claro que não. Não é porque você dirige um carro que você vai saber dirigir outros veículos também. A técnica é diferente, é como no instrumento. Você tem que conhecer as notas, as nuances daquele instrumento. Um violão, por exemplo, pode ter muitas similaridades, mas saber ler partitura, ao tocar um sax, por exemplo, um violino, e você querer colocar essa partitura na guitarra, ou seja, você toca um desses instrumentos que você quer colocar na guitarra, é como você dirigir um automóvel e depois querer dirigir um helicóptero. Você pode até aproveitar a base musical teórica e muitas coisas realmente você aproveita, mas não é um curso bom para o aluno. Para quem quer ler partitura prática na guitarra, é para o professor. Um curso bom de leitura para o aluno é aquele curso que um aluno aprende a ler no seu próprio instrumento. E no nosso caso, ele é direto na guitarra. É justamente por isso que entra nesse próximo item, que é o terceiro motivo, o porquê você ainda não aprendeu a ler partitura direto na sua guitarra. Sempre colocar a teoria antes da prática. Nós somos seres emocionais, nós não somos robôs. A gente não é robô programado que aguenta aprender uma grande quantidade de teoria e depois de meses, quiçá anos, colocar isso em prática no nosso instrumento. A gente toca o instrumento porque a gente ama tocar esse instrumento. A gente ama a guitarra ou um outro instrumento, mas nós amamos, a gente gosta dele e por isso a gente quer tocar muitas músicas. E por isso a gente toca músicas com muito mais facilidade do que aprende geralmente a ler partitura. Mas e se o método para aprender a ler partitura na guitarra fosse algo tão gostoso e tão prazeroso
prazeroso que você teria a mesma vontade de estudar, a mesma coisa que você tem com as suas músicas preferidas. Você fica lá na internet tocando, você fica tirando música, e se ler partitura fosse igual? Pois é, esse foi até hoje um dos maiores erros do porquê você ainda não aprendeu a ler partitura. Ninguém nunca te deu um método que você fosse aprendendo as notas musicais direto no seu instrumento e se relacionando com essas notas musicais, a ponto de começar a gostar delas e sentir gosto. A gente só se anima quando tem resultado. Sempre, eu acho que você vai concordar comigo, mas o resultado sempre é o nosso combustível. Eu mesmo sofri durante muitos anos tentando ler partitura, mas nunca tive sucesso, porque sempre aprendi com solfejos, teorias maçantes, mas sem aproveitar tudo isso na guitarra, e só depois de muitos anos fui descobrir o método para isso. Só quando descobri o método de aprender as notas diretamente no meu instrumento, a guitarra, é que me animei e consegui com os resultados, passo a passo, evoluir, porque eu sentia gosto por estudar, e isso me fazia cada vez mais estudar, mais e mais. Eu senti orgulho de estar conseguindo ler, sendo alfabetizado como uma criança que começa a ler, fica toda hora animada quando começa a ler suas primeiras palavras e começa a devorar gibis. Depois, logo já está devorando livros infantis, livros mais sérios, e logo em pouco tempo ela evolui porque ela começa a ter resultado, e isso vai animando cada vez mais. E ela entra nesse círculo virtuoso, anima ela aprende mais, anima ela aprende mais. Assim também é com o guitarrista. O método em si já tem que ser prazeroso, já tem que ser gradual. Você tem que ler intuitivamente as notas, não só no papel. O papel é secundário, o papel é apoio. Depois o guitarrista vai querer até estudar mais. Os livros, o Bona, por estar conseguindo ler, por se animar. Ler cada vez mais e não o contrário. Então, é o que eu sempre digo, primeiro vem a prática, depois vem a teoria. Então apresentei aqui 3 dos motivos reais que fazem com que um guitarrista hoje não consiga ler partitura, e você com certeza não é diferente. Por isso eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, que nesse canal você vai ter muito material para você, guitarrista, que quer aprender a ler partitura de forma séria, prática, de forma fácil, colocando a mão na guitarra e sabendo mais sobre o mundo da partitura para a guitarra, específico para a guitarra. Então valeu, guitarrista, tamo junto aí, espero você no próximo vídeo.